Graças e paz, irmãos. Boa noite. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, número 90. Salmo 90. Eu quero que você leia comigo o verso 12. Provavelmente a minha versão é diferente da sua, né? A maior parte dos irmãos usam a Almeida Revista e Atualizada. Eu também comumente uso, mas hoje eu trouxe a outra Bíblia e essa versão é a King James. Deve ser a mesma da sua, né? Então vamos ler Salmo 90, verso 12. Todos acharam? Salmo 90, 12 diz assim: Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Vamos ler de novo? Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Queridos, em situações adversas da vida, nós comumente agimos de forma tola, de forma nécia. É natural que quando o nosso senso de realidade é, de certa forma, maculado ou prejudicado pela pressão externa das circunstâncias que nós estamos vivendo, a nossa percepção está alterada. Com isso também nossas ações são alteradas. Portanto, quando nós queremos agir de forma prudente, agir de forma equilibrada, agir de forma sábia, nós precisamos ter uma visão correta da realidade. E para enxergarmos a realidade de forma correta, é preciso que nós possamos olhar primeiramente para Deus e entender quem Ele é. Em seguida, avaliar as nossas circunstâncias à luz da nossa relação com Deus. E como consequência disso, quem sabe, ter escolhas diferentes, posturas diferentes. Mas se nós precisamos refletir sobre as nossas ações e sobre circunstâncias que enfrentamos, e se tantas vezes essas circunstâncias acabam levando, né, as nossas ações a não serem o que nós gostaríamos que fossem, por que então nós continuamente agimos assim? Porque continuamente nós nos perdemos nas ações, nas palavras, nos pensamentos e deixamos de fazer o que deveríamos e passamos a fazer coisas que não deveríamos. Quando eu olho para esse salmo e olho esse verso 12 em especial, o salmista está dizendo que nós precisamos aprender a contar os nossos dias. E quando fazemos isso, encontramos um coração verdadeiramente sábio. Mas contar os dias, contar a nossa vida, contar o nosso tempo de peregrinação, não é algo que está apenas baseado nos nossos anos, mas em um confronto, um conflito entre a nossa temporalidade e a eternidade de Deus. Entre nós, como pessoas que passamos rapidamente, e Deus como ser eterno. Nessa relação, nós começamos a entender, às vezes, o que é que nós estamos passando, o que é que nós estamos enfrentando, por que é que o mundo ao nosso redor está como está, e que atitudes devemos ter diante dessa constatação. Então, esse salmo, ele não fala apenas da brevidade da vida, ele fala da brevidade da vida em relação à eternidade de Deus.
Porque alguém pode olhar e dizer, nossa, como eu conheço fulano. Fulano viveu muitos anos, 80 e tantos anos, 90 e tantos anos. Já há pessoas hoje registradas aí no Guinness que ultrapassaram os 100 anos. E hoje não é mais incomum você ver pessoas que vivem mais de um século. Mas será que isso de fato é muito? Será que isso de fato é tempo suficiente para você achar que alguém tem vida longa? Nesse salmo, nós percebemos que não. Primeiro, esse salmo é um salmo de Moisés. Moisés escreveu esse salmo e ele recita esse salmo em nome e em favor do povo de Deus. E ele faz isso numa circunstância extremamente dolorosa. Os irmãos devem lembrar da história bíblica e sabem que quando o povo sai do Egito, eles não entram imediatamente na terra que Deus prometeu. Eles passam longos anos de peregrinação no deserto. E nesse tempo de peregrinação, Deus estava tentando refinar o povo, santificar o povo, preparar esse povo para que, a partir do momento que eles entrassem na terra prometida, eles pudessem agora viver da maneira como o povo de Deus realmente deveria viver. Mas nesse intervalo, nesses 40 anos da saída do Egito até a entrada na terra prometida, muita coisa acontece. Essa é a peregrinação de Moisés com o povo de Deus. E durante esse tempo, o povo murmurou, o povo reclamou de Deus, o povo se queixou que no Egito tinha cebolas e lá no deserto eles não tinham. O povo reclamou porque não tinha comida, porque não tinha bebida. Por diversas vezes Deus interviu e proveu a situação do povo de Israel. Então percebam, irmãos, que ainda que Deus estivesse cuidando do povo, o povo continuamente pecava contra Deus. E por que isso acontecia? Porque os olhos estavam nas circunstâncias e não em Deus. Aqui nós extraímos a ideia que deve prevalecer nos nossos corações quando nós olhamos para esse texto. E quando nós olhamos para um Deus eterno, nós entendemos claramente que as circunstâncias da vida são tão temporais quanto nós mesmos. E por isso nós entendemos que há lições aqui para se extrair, e essas lições precisam ser uma prática constante em nossa vida. Primeira lição que eu enxergo aqui é que a nossa vida como povo de Deus precisa ter uma clara declaração de fé, uma clara profissão de fé. Então olhem aqui como é que o texto começa, como é que essa oração de Moisés em favor do povo de Deus começa. Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo, sempre, de geração em geração. Moisés reconhece que Deus é o Adonai, que Deus é o Senhor, que Deus é o que tem o controle, que Deus é o que tem a soberania, que Deus é o que guia a história, que Deus é aquele que tem senhorio absoluto sobre tudo. Ele é Adonai. Mas esse Senhor, esse Deus que é dominador sobre tudo que nos cerca, ele tem sido o abrigo do seu povo quando? De geração em geração. Em hebraico, a expressão aqui dá a ideia de muito tempo. Não é uma geração como a gente pensa, e existem algumas aqui presentes. Mas a geração em geração é como de muito tempo atrás. Desde quando nos entendemos por gente. De todo o tempo que eu me recordo, a todo o tempo que eu ainda vou conhecer. Em toda a temporalidade, de tempo a tempo, de passado a presente e até mesmo para o futuro, Deus é o abrigo do seu povo. E Deus é o abrigo do seu povo porque aqui é um retrato de quem é o nosso Deus. Por isso a nossa confissão de fé
confessar que nós cremos em Deus, que nós confiamos no seu senhorio, que Ele é o nosso abrigo de todos os tempos, de geração em geração, de eternidade a eternidade, de passado ao futuro, se origina em algumas características do próprio Deus. Leia o verso 2. Antes que se originassem os montes e formasses o universo e a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O que é que Moisés está declarando, irmãos? Moisés não tinha livros de teologia sistemática, pastor Flávio. Moisés ainda não tinha, quem sabe, os dicionários bíblicos que nós temos. Mas Moisés tinha a fé genuína numa relação íntima e profunda com Deus, de tal maneira que Deus desvenda os seus olhos, se revela a ele e mostra claramente quem Deus é. Nós lembramos que lá no deserto, quando Moisés estava ainda em Midian, pastoreando as ovelhas do seu sogro, ele vai andando pelo deserto, atrás de uma ovelhinha. De repente ele vê uma cena que é extremamente comum nas regiões desérticas. Uma sarça, um arbusto, que estava queimando. Mas esse arbusto, diferente dos outros, não se consumia. Continuava intacto, embora queimando. E isso era a grande diferença. Aliás, as teofanias, as manifestações de Deus, normalmente usam algo ordinário com um toque de extraordinário. Por exemplo, quando Deus aparece no Monte Sinai para o seu povo, Deus está ali, desce a fumaça da glória de Deus ali no monte, e quando nós olhamos nos montes que estão aqui ao redor, é muito comum a gente ver, né, aquela neblina tomando conta do pico do monte. Mas isso que era o comum, era tocado com algo sobrecomum, com algo extraordinário. Por exemplo, lá no Sinai, essa nuvem de glória que desceu, tinha presente nela trovões e relâmpagos, que também são coisas comuns, mas dali também saíam sons de buzina, e ruídos, e símbolos, e outras coisas que não eram comuns. E isso chamava a atenção. Da mesma maneira, quando Moisés vê aquela sarça queimando, isso era algo comum, mas a sarça não se consumia. Isso era extraordinário. Isso chama a atenção de Moisés. Moisés vai até aquele local quando escuta a voz de Deus dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Moisés então entende que está diante de Deus, começa a travar um diálogo com Deus, e Deus se revela a Moisés dizendo os seus planos, o que ele ia fazer, libertar o seu povo, levar a uma terra que ele tinha prometido aos seus pais. Mas Moisés então faz uma pergunta. O povo vai me perguntar: quem é que me enviou? E aí Deus diz a ele: diga que o eu sou enviou a vós. E Deus então revela a Moisés o seu nome. E no capítulo 6 de Êxodo, Deus vai dizer assim: olha, a Abraão, aos patriarcas, eu me revelei como Adonai, como Senhor. Mas a vocês eu disse o meu nome. E aí nós não sabemos a pronúncia exata, mas conhecemos mais ou menos como Iavé. São 4 letrinhas que formam esse nome de Deus. E que alguns mestres judaicos concordam que esse nome reflete a eternidade de Deus. Por isso a minha Bíblia, essa versão King James, todas as vezes onde aparece em hebraico o nome Iavé, em português ela traz o eterno. É a eternidade de Deus que ressalta aos nossos olhos. Aquele que, antes que formasse os montes, antes que formasse o universo, antes que criasse a terra, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele é o Deus eterno. E se o Senhor é o Deus eterno, se o Senhor não é restrito ao tempo, se o Senhor não padece das limitações temporais que nós padecemos, e aí ele começa: verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. O que é o tempo para Deus? O que são 1000 anos para Deus?
O que é uma vigília de noite para Deus? O que são 4 horas da noite para Deus? O que é a história da humanidade para Deus? Ele é eterno. E para quem é eterno, o tempo é apenas uma criação dele. Uma criação que é feita para a sua própria glória. Quando confrontado com isso, então Moisés olha agora para a condição do homem. Diante de um Deus eterno. Diante de um Deus que não é restrito ao tempo. O homem agora, tu arrasta os homens na correnteza da vida. São breves como o sono, são todos como a relva que brota como a alvorada. Se nós precisamos ter uma declaração de fé a respeito de Deus, nós precisamos também ter uma meditação acerca da finitude do homem. Precisamos entender claramente que o homem é finito, que o homem é temporal, que o homem é limitado, que a nossa existência é passageira, e tão certo quanto é passageira a nossa existência, passageira é também cada circunstância, cada situação que nós vivemos. Se nós pararmos para olhar ao longo das Escrituras, por exemplo, nós vamos ver o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, nos dando uma grande lição sobre isso. Salomão olha para tudo que ele fez na vida e ele diz assim, olha, eu me empenhei em fazer grandes construções, eu me empenhei em ter prazeres carnais, eu me empenhei em provar de todos os vinhos, eu me empenhei em conquistar riquezas, eu me empenhei em tudo isso e nada disso me satisfez, porque debaixo do sol tudo é vaidade. E aí ele percebe, olha, há um tempo para cada coisa. Há tempo de sorrir, tempo de chorar. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de ajuntar, tempo de se espalhar o que se ajuntou. Para cada coisa existe o seu determinado tempo. Nada permanece para sempre. Tudo é temporal, tudo é passageiro. Se tudo é passageiro, se nós somos passageiros, se as circunstâncias são passageiras, e nós estamos com os olhos fitos num Deus eterno, qual o poder, qual a influência que as circunstâncias temporais e passageiras têm o direito de ter sobre as nossas vidas? Entende o conflito aqui? Se eu olho para as circunstâncias, eu sou consumido por elas, absorvido por elas. Se eu olho para um Deus eterno, então eu percebo que as circunstâncias logo mudarão, como tudo na vida muda. Meus olhos precisam estar em Deus e não nas circunstâncias. Então, Moisés, consciente disso, ele começa a falar aqui sobre essa limitação temporal do homem, comparando com diversas outras coisas que são temporais. Veja o verso 6. Ele diz assim, ó, germina e floresce pela manhã. Ele está falando sobre nosso tempo de existência aqui na Terra. Germina e floresce pela manhã. Mas ao pôr do sol, murcha e seca. No verso 5 ele ainda enfatiza, ele diz assim, tu arrastas os homens na correnteza da vida. A vida é como uma correnteza que sai arrastando o ser humano, principalmente sob a providência divina que guia a história, mas o homem aqui é visto como breve. Breve como o sono. Breve como uma relva que brota na alvorada, mas depois murcha, como ele diz no verso 6. Lembrem, ele está numa região desértica. Ele está no deserto ainda, não tinha entrado na terra prometida quando profere essa oração. E ele está dizendo, a relva, durante a noite, é germinada pelo orvalho e brota. Mas quando o sol escaldante do deserto sai, ela murcha. Não é breve essa existência? Não é rápido isso? Não passa tão depressa? Assim também é a vida do homem. E se a própria vida é tão breve, são com os momentos que eles viviam, momentos de dificuldade, e além disso, com a própria morte. Então vejam, porquanto somos consumidos por tua ira, e perante tua indignação ficamos pasmos. Tu conheces bem as nossas iniquidades,
Nossos pecados mais secretos não escapam à luz da tua face. Sim, todos os nossos dias dissipam-se diante do teu furor. Findamos os anos como um sopro. De fato, os dias de nossa vida chegam a 70, 80 anos para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimento. Porquanto, a vida passa muito depressa e nós voamos. O homem se encerra. A vida passa rápido. E Moisés entende que essa nossa vida tão breve, tão rápida, poucas décadas, isso é fruto daquilo que escolhemos quando estávamos no jardim de Deus, representados em Adão. A brevidade da vida, ou a certeza da morte iminente, é consequência das escolhas morais do homem. Não é um cinismo, não é olhar assim, Deus é eterno, a gente é temporal, então pronto, e se afastar da ideia de Deus, mas é ter a consciência de que a nossa brevidade é consequência das nossas escolhas. Isso não está apenas implícito lá no Éden, quando Deus deu a ordem, disse, no dia que você comer, certamente você morrerá. E por causa disso todos morrem, como Paulo interpreta. Diz, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a prova que todos pecam é que todos morrem. Mas além disso, quando Deus entra em aliança com seu povo, existe uma promessa de longevidade. Essa promessa de longevidade é dada para aqueles que permanecem firmes à aliança. Se alguém permanece fiel à aliança, se guarda os mandamentos, qual é a consequência natural? Vida longa e vida próspera. Então, quando Moisés olha para isso e fala da brevidade da vida do homem, o que é que ele está recordando aqui? Nós, como povo de Deus, não fomos fiéis à aliança do Senhor. Nós não cumprimos com os mandamentos. Nós murmuramos contra o Senhor. Não confiamos na sua providência. Não fizemos o que era direito. Não honramos com a justiça. Não fizemos tudo o que deveríamos ter feito. E por causa disso, os nossos anos são 70, 80, no máximo, quando há saúde. Nós somos limitados temporalmente por causa dos nossos pecados, por causa das nossas escolhas. Sim, isso traz morte, mas isso também abrevia a morte, quando no nosso cotidiano fazemos escolhas morais equivocadas. Quer ver um exemplo? Imagina um jovem que logo cedo ele escolhe viver pelo mundo, bebendo, fumando, saindo com os amigos, logo sofre influência de um grupo mais perverso, começa a se envolver com drogas. E aí ele experimenta logo a maconha, aí todo mundo diz, não, isso aqui não faz mal a ninguém, isso aqui é uma droga cultural, aí depois ele não fica mais satisfeito com a maconha, ele parte para uma droga mais pesada, vai para uma heroína, para uma cocaína, e assim vai avançando, avançando. Qual é a consequência dele? Ele vai viver longos dias? Dias felizes e prazerosos? Ou ele vai ter uma vida breve, passageira e sem ter tido sequer a percepção do tempo que ele viveu aqui? Escolhas têm consequências. As nossas escolhas morais trazem consequências também para este breve período de tempo que estamos aqui. Mas o pior disso é que também trazem consequências para toda a eternidade. Então, além dessa confissão de pecados, que começa aqui nesse verso 7 e se estende até o verso 12, ele diz assim, quem é capaz de conhecer a força de tua ira e de tua cólera, segundo o temor que te é devido? O que é que ele está dizendo? Quem é capaz de reconhecer que é justo, que é devido temermos ao Senhor e esperarmos do Senhor, que o Senhor nos julgue segundo as nossas ações?
Quem é capaz de olhar para cima, perceber que o Senhor é Deus e porque Ele é Deus, Ele pode nos julgar, Ele pode nos avaliar, Ele pode sondar os nossos corações, inclusive os nossos pecados mais ocultos, e retribuir a cada um segundo as suas obras? Quem é capaz de perceber que por causa dos nossos pecados, a ira e a cólera de Deus vem com força sobre a humanidade? Nós estamos num período, irmãos, que a ênfase é no Deus de amor. Deus é amor, Deus é amor. E eu concordo claramente, Deus é amor. Mas nós não podemos ver os atributos de Deus de forma isolada. Deus também é santo. E qual é a reação da santidade de Deus ao pecado? É sua ira. Quando um Deus santo é afrontado pelo pecado, pelas escolhas morais erradas do ser humano, como é que Deus reage a isso? Com ira. E embora ele seja longânimo, tardio em se irar, uma hora ele vai derramar essa ira. Essa ira chega. Mas aquele que é capaz de refletir sobre isso, de perceber que Deus ele pode sim trazer com força a sua ira, a sua cólera, e aí viver de acordo com o temor que é devido a Deus, tendo consciência disso, é assim que o verso 12 diz que nós precisamos contar os nossos dias. Então existe um padrão, você vai contar os seus dias, mas você vai contar os seus dias a partir de quê? Da consciência de um Deus eterno, da consciência de que você é temporal e limitado, da consciência plena de que você precisa confessar os seus pecados e, a partir daí, contar os seus dias sabendo quem é Deus, quem é você e como você deve se comportar diante de Deus. Dia após dia. Conte cada um dos seus dias vividos na presença de Deus. Conte cada um dos seus momentos, dos seus instantes vividos diante da face do Senhor. Porque só assim a nossa temporalidade ganha ares de eternidade. É quando eu conto cada momento que eu vivo diante da face de Deus, que a minha temporalidade encontra com o Deus eterno e ganha sentido, realização. Quando isso acontece, o eterno toca o temporal. O temporal vive, de fato, de acordo com a vontade do eterno. E todos os nossos dias, então, passam a ser contados de acordo com esse temor que é devido ao Senhor. Por fim, por último, em quarto lugar, nós precisamos de orações como essa. Né? Ter um elemento aqui de oração por vida abençoada. O que é que Moisés faz? Ele entendeu a eternidade de Deus, a temporalidade do homem, confessa os seus pecados e agora, arrependidos dos pecados, prestes a entrar na terra prometida, conscientes de tudo que eles tinham feito de errado, nova geração já levantada, daquela antiga apenas 2, Josué e Caleb, puderam entrar na terra. O próprio Moisés, que era líder, não entrou. Então só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Mas agora ele está fazendo um pedido de oração, não é individual. Na sua oração ele não está pedindo apenas por ele. Ele está pedindo pelo povo de Deus. Que o povo de Deus tenha vida longa. Que o povo de Deus tenha alegria na proporção dos seus dias. Então, para isso, o que é que ele pede? Verso 14. Sacia-nos desde o romper da aurora. Com teu infinito amor, talvez na sua versão aí, com tua bondade, e exultaremos de alegria todos os nossos dias. Não são mais as circunstâncias que lhe dão a alegria no coração. Não é mais o sofrimento, não é mais a dificuldade, não é mais a tribulação, mas conscientes da eternidade de Deus, da nossa temporalidade, confessados os pecados, agora em Deus ele busca a satisfação da sua alma. Em Deus, ele busca a alegria que o povo de Deus precisa.
Em Deus, ele pede, sacia-nos, desde o romper da aurora, com teu infinito amor. Precisamos, irmãos, reaprender a olhar para Deus como a fonte de satisfação de todas as nossas necessidades. Enquanto nós olhamos para aqui, para as circunstâncias, para o que é temporal, nós somos sufocados, esmagados, abatidos, entristecidos. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos beleza, nós vemos bondade, nós vemos amor, nós vemos pureza, nós vemos perdão, nós vemos a eternidade brilhando diante dos nossos olhos, saciando a nossa alma, alegrando o coração, conduzindo as nossas vidas. Alegra-nos na proporção dos dias em que nos punistes, pelos anos em que passamos sobre grande sofrimento. Agora a convicção é de que o Deus que feriu por causa dos pecados, uma vez que os pecados foram confessados, uma vez que a natureza de Deus foi relembrada, uma vez que foi compreendida a razão do sofrimento, ele pede agora, nos dá alegria, na mesma medida que o Senhor nos deu tristeza. Assim como o Senhor nos puniu por causa dos nossos pecados, agora que reconhecemos quem somos, reconhecemos os nossos pecados, concede-nos alegria na mesma proporção. Se foram 40 anos de tristeza, nos dá também longo tempo de alegria. Se passamos por todo esse sofrimento no deserto, nos concede agora que a terra que o Senhor nos dá, de fato, mane leite e mel, e nos traga satisfação de todas as nossas necessidades. Verso 16. Que as tuas realizações se manifestem aos teus servos. Isso é, Deus agindo de tal forma que o povo consiga perceber que é Deus quem está agindo, que é Deus quem está realizando. E a teus filhos a tua maravilhosa glória. Então ele termina com a bênção. Que a graça do Senhor, nosso Deus, pouse sobre nós. Faze prosperar as obras das nossas mãos. Sim, confirma a oferta das nossas mãos. Eles podiam oferecer sacrifícios a Deus, eles podiam oferecer animais em holocaustos, mas a confirmação da aceitação vinha do próprio Deus. É necessário que o sacrifício seja aceito diante de Deus, para que o perdão dos pecados transforme a realidade. Nós sabemos muito bem qual é o sacrifício que foi aceitável diante de Deus. Todos esses sacrifícios que eram ofertados aqui eram apenas um tipo de um sacrifício perfeito que viria, que era o sacrifício de Cristo. Ele é o sacrifício aceitável. Ele é o sacrifício final, aquele que se ofereceu em nosso lugar. E sendo o sacrifício aceito diante de Deus, ele concede perdão de pecados. Ele transforma realidades. Ele muda as circunstâncias. Aquele que feriu, ele pode curar. Portanto, irmãos, o que é que nós precisamos levar no coração diante de um salmo como esse, e pensando em toda essa gigantesca realidade de mais de 40 anos que o povo de Israel enfrentou, e agora as expectativas que eles tinham diante do perdão de Deus para a entrada na terra? Se os nossos olhos estiverem postos em Deus, se o sacrifício de Cristo de fato foi oferecido por mim, se eu tiver consciência de quem eu sou, se eu aprender a viver os meus dias coram Deo, com a certeza de que estou diante da face de Deus, no temor do Senhor, todos os dias da minha vida, tenha certeza, a minha realidade, a sua realidade jamais será a mesma. Deus é eterno, nós somos temporais.
Mas uma vez perdoados e alimentados por Deus, a eternidade toca a temporalidade. E tudo que era ferido, tudo que era tristeza, tudo que era sofrimento, se transforma em abundância de alegria, em vida abundante, que jorra de agora para toda a eternidade